Oi, mami. Oi, Pâmela. E aí, mami, como é que tá o seu campo de atuação? Meu campo de atuação foi como a gente acabou de conversar agora há pouco. Está muito bem, porque se a gente trabalha, né, essas forças, ela fica aqui equilibrada, né? Por um acaso você vive no passado, no presente ou sempre com seus olhares para o futuro? Eu vivo aqui agora. Mas você sabia que, segundo Sebastião Camargo, é a melhor coisa que a gente faz? Você quer ser feliz ou quer ter razão? Bom, acontece que o presente, eu ao mesmo tempo estou trabalhando a razão e a intuição, e a essência e a substância, buscando a união entre os dois e favorecendo a expansão da minha consciência, viu? Oh, moça! Oh, como é que eu tô inteligente! Mas você sabe o que você me fez olhar? Você fez pensar nisso? Você não imagina? O quê? Ah, você não imagina do que eu pensei? Não. Não? Agente intermediário e o campo de atuação, ou seja, Deus, espírito e matéria. Aí alguém pode me perguntar assim: poxa, mas o que isso tem a ver com o presente, passado e o futuro? Ah, muito fácil. Deus é o futuro. O espírito seria o presente. Isso aqui pode ser também o presente ou o passado. Depende. Do que ponto você o coloca. Depende. Se a Se estrutura é móvel. acontecer isso numa eterna permuta, sim. Isso quer dizer o quê? Tananana, sexo! Ou seja, a relação em permuta constante e a necessidade do intermediário realizar essa troca entre eles. Entendeu? Então, no caso, aqui seria o que a gente chama de mente, né? Eu vou falar um pouco mais. Aqui o intermediário é a mente, que vai fecundar essa relação do positivo, do negativo. Então eles vão se unir em cada uma. Aí, então... Uma parte que o Sebastião fala Uhum. que acaba isso é apenas didático. Com certeza. Né? Porque na realidade não existe futuro, nem passado e nem presente. Por isso que eu preciso unir essas duas realidades. Entendeu? Porque o seguinte, não fala que Deus é a unidade e ao mesmo tempo a variedade? Então, na verdade, ele se torna variedade enquanto eu estou buscando um equilíbrio entre essas forças. Deu para entender? Eu ia te dizer mais ou menos isso. Eu poria variedade quando ele está em nós.
Sim, é quando enquanto em nós ainda não temos o equilíbrio. Deu para entender? Para que a gente possa, ao mesmo tempo, criar essas realidades em nós. Aí eu posso também trabalhar essa realidade de uma outra forma. Aqui, né, dentro dessa mesma forma, mas só que em realidades diferentes. Que aqui eu posso ter a parte do subconsciente e do superconsciente. E a necessidade do... Aqui o ego. Essa parte egóica. Da gente poder estar em comum acordo com essas realidades, entendeu? Então, no caso, o intermediário é onde vão encontrar essas duas, é o ponto de encontro, é a praia do Arpoador, né? É a vista chinesa, que tá da Boa Vista, aonde eles vão fazer essa realidade e vão formar essa parte mais una. Porque acontece o seguinte, você sabe o que quer dizer isso tudo aqui? O equilíbrio, quando entra em equilíbrio é porque o aprendizado ocorreu. Quem chamou minha atenção foi o meu amiguinho Pipi. Sabe quem é o meu amiguinho Pipi? Piaget. Jean Piaget. Então eu tenho assimilação, né, acomodação, e ele vai assimilar, acomodar e desacomodar. Ele sempre fica nessa relação de absorção, acomodação, e fica meio, né, ele fica assim sempre em questão assim de desconforto. E uma coisa que eu achei interessante é jogar essa realidade para dentro da gente. E aí vai ter muito a ver com o estudo da semana da quinta-feira, do domingo, que nós nos reunimos 20 horas no YouTube pra gente estudar o Sebastião. Então, ele faz o seguinte. Vamos lá. Eu tenho o Espírito. Eu tenho o Cristo. Você colocou o passado como campo de atuação, né? Sim, é o campo de atuação. E o presente, Deus? Não, presente é é a matéria. Matéria. É o intermediário. Então, o futuro é Deus. Isso. Espírito, Cristo, mente. Depois eu tenho aqui a alma. O eu individual. O perispírito. E o corpo, tá? Então, no caso seguinte, lembrando uma pergunta que eu amo, a questão 27 do Livro dos Espíritos, o capítulo 17 do Livro dos Espíritos, nós estamos
intermediário entre os superiores, que seriam a parte espiritual, o lado positivo, e os inferiores, que seria o lado negativo. E a alma é uma questão intermediária. Equilíbrio. Isso, é ela que vai fazer o ponto de equilíbrio entre essas duas realidades, entendeu? Porque ela está aqui como intermediário. Então aqui seria o agente, o intermediário e o campo de atuação. E aí, no caso, o que vai acontecer? Dentro da realidade que nós estamos enxergando, por exemplo, a alma, ela está no presente. Então, ela é o chamado consciente. Ok? Aí, no caso, o Cristo, que é a manifestação do Espírito, seria o que a gente chama de superconsciente. Puxa, agora eu entendi o que é o super-herói. Ele está além da alma, então ele é sempre o Cristo. Agora que eu entendi. Ele é superconsciente. E aqui o consciente, o ego. O superconsciente. Onde está o presente? Não, moça. O self. O consciente. E o presente? Também no consciente. Porque é o momento presente. O Cristo é o superconsciente, o self. Aí, no caso, é o seguinte, a questão do perispírito, ele representaria o que a gente chama de subconsciente, que é a área dos automatismos. E aqui o eu individual seria o que eu chamaria de inconsciente. Sabe o que eu reparei dentro dessa relação? Que, no caso, o eu individual, ele para se manifestar primeiro, ele teria que entrar no ambiente perispiritual para ele se tornar consciente. Seria isso? Não dizem que o eu individual é a soma da realidade que eu ainda não vivenciei? Sim. Então, e o Sebastiano fala que o inconsciente é aquilo que eu ainda não conheço, e o subconsciente é uma ponta do inconsciente. Então eu acredito o seguinte, que o eu individual, ele vem a se manifestar como subconsciente no perispírito. Eu tenho que entender melhor essa relação, porque até mesmo dá uma leitura isso no livro do Sebastião, porque acontece o seguinte, como nós estávamos lendo no domingo passado a respeito do êxtase, elementos do subconsciente, ele pode, se lembra que o Sebastião fala em que uma manifestação ele pode entrar no consciente? Ela pode estar ou na mente ou no Cristo e ela não quiser voltar para o lado do subconsciente. E isso pode acontecer também nessa realidade interna. O subconsciente é o passado, tá? Sim, mas, por exemplo, vamos supor, eu, a alma encarnada, entendeu? Tendo essa relação entre porque o tempo todo eu estou em manifestação com o meu presente, passado e futuro.
eles se conversam. Inclusive, quando eu busco essa relação mais consciente. Então, o que acontece? Quando esse elemento do subconsciente ou do próprio inconsciente, ele busca realidades mais amplas, ele pode estar em momentos de êxtase e não querer voltar. E aí o corpo ele pode perder essa realidade. Então, se a nossa realidade, o externo, ele depende do interno, então o movimento de êxtase ele pode acontecer entre esses corpos. E é claro, sempre movimentado por esse aqui e também por esse aqui, creio eu. Eu acredito que todos os corpos. Entendeu? Eles entrem. Em relação, então, elementos do inconsciente pode visitar elementos do Cristo, como a gente estava falando. E esses elementos podem se conversar e às vezes esse elemento do subconsciente queira estar ali sem se promover. Entendeu? Não que ela não tenha ainda condições quer dizer, ela ainda não tem condições de estar ali. Então, no caso, acontece esse problema, deu para entender? Bom, aí no caso, essa realidade, eu vou até colocar um ponto de interrogação aqui, que eu não saberia dizer se o eu individual seria um elemento do inconsciente. Eu tenho que pesquisar isso para poder falar isso mais tarde. Bom, aí no caso o seguinte, quando nós vamos trabalhar nesses elementos do inconsciente, do subconsciente, quando eu tenho uma proposta quando o Sebastião fala da vontade consciente, ele fala da vontade da própria realidade da própria alma. Então, então é o seguinte, né? Por exemplo, né, ele fala, né, que nós temos a mente, né? Porque na verdade ele é o movimento do cérebro. Sabendo que quando isso, né, ele precisa de um movimento consciente para ir, né? Que seria o estímulo. E ele volta com uma resposta. E essa resposta, ela pode ser uma resposta intuitiva ou não. Que vem, quer dizer, quando a vontade é consciente, ele vem através da intuição. Seria desejo e razão? Não, aqui é o desejo, tá? Aqui o desejo. Aí, no caso, eu tenho o desejo, que ele, né, o estímulo, que geralmente... E a intuição. Desculpa, aqui é a intuição. Aqui, no caso, o desejo já é uma ação mental. Aqui é um estímulo físico que se transformou num desejo mental, né? E aí, no caso, ele vai trabalhar o campo da memória, da razão e da imaginação. E aqui ele vai consultar, né? Aqui a vontade vai consultar a consciência, né? Através da relação da vontade. Então, o seguinte... a memória, a razão, a imaginação, eu tenho mais outros que eu esqueci. Eu tenho que voltar a esse estudo.
Então eu tenho a memória, a razão, a intuição, né? A memória, a razão, né? Porque a memória é o passado, a razão é o presente e aqui, ó, o passado, não, é o presente aqui. A razão é o presente. É o presente, porque ela vai te manter na consciência. A memória é o passado. É o que você já armazenou. Isso. E o futuro é a imaginação. Que você vai projetar. Isso. Então, no caso, o Sebastião, ele fala muito de um comitê, né, assim, um parlamento, né? Então, a mente como um parlamento. Então, o desejo seria o campo do legislativo. O legislativo porque cria. No caso da razão, seria o judiciário. Porque fiscaliza. E por último, né, no caso seria o automatismo, porque a razão vai se transformar no automatismo, né? Então, no caso, num hábito, né? Então, vou tirar o intuitivo e vou colocar a resposta. Daqui, o automatismo, um hábito. Então, ele vai se tornar o judiciário, legislativo e o executivo. Porque ele vai executar, entendeu? Então, no caso, isso aqui, né, seria o parlamento. Então aqui eles entram com a vontade e volta. Tá. A intuição entra aqui, galera. Porque aqui ele já volta em questão de uma ação, entendeu? Isso aqui são estímulos mentais que vem com o desejo, aí vai para o judiciário, que é o presente, né? Aí, quer dizer, ele vai, aí, passando pelo crivo da razão, aí vai para a vontade e volta para a consciência a nível de intuição. Para que isso aconteça, esse desejo, ele tem que ser consciente. Por isso que o Sebastião chamou de vontade consciente. Ele explicou isso lá em São Paulo. Aí, então, você vai com a vontade. Essa vontade, a consciência, a resposta através da intuição. E joga diretamente para a mente como uma resposta, um automatismo. Joga para o corpo como uma resposta, um automatismo. Aí, no caso, o nosso amigo Luiz, ele trabalha da seguinte forma. Num trabalho que eles desenvolveram juntos lá em Três Lagoas, o pensamento é a essência orientadora, pensamento dos estados dinâmicos, o orgânico, pensamento dos estados psíquicos, sentido de ascensão, que estimulam o inconsciente, o subconsciente e a consciência ativa. Então,
tem o pensamento como a essência orientadora, o pensamento dos estados dinâmicos ou orgânicos, pensamentos psíquicos do sentido de ascensão, que estimulam o inconsciente e o subconsciente, e a consciência ativa, né? Então existe essa relação consciencial entre elas. Deu para entender essa relação? É uma coisa que a gente tem que parar para estar raciocinando em cima, né? Mas só lembrando a questão do estímulo e o fenômeno do estímulo e da resposta, para a gente poder entender a relação, porque ela ajuda muito a gente a entender o trabalho, entendeu? Uhum. Então, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, até mesmo para poder dar um encaminhamento, até mesmo o Sebastião falou que existem os instintos, aí depois que é a primeira inteligência, e depois a razão, que seria a segunda inteligência. Os instintos, a primeira inteligência e a segunda inteligência. Aí me lembrou muito com relação ao ser do corpo, ao ser espiritual e a mente. Quando os elementais atingem a mente, é porque ela já se humanizou. E aí, no caso, para cada pensamento, ocorre o seguinte fato que a gente vai trabalhar novamente, lembrando a vez passada em que a gente falou do impulso à intuição. Na verdade, do impulso à intuição, ela é a formação de um pensamento. Então eu tenho aqui como é que é o nome do o impulso, a irritabilidade. Número 3 seria impulso, irritabilidade, instinto. Não, instinto é aqui, sensibilidade. Tá na página 266 e 267. Isso é da primeira edição. Na quinta edição também é a mesma coisa. Você já viu? Já. É assim. É a sensação, o instinto, a inteligência, a razão e a intuição. Nossa, quanto ir? Então o impulso é o chamado convite. É o convite que quando a gente pensa, a gente envia um convite para o universo, para dentro de nós, para a movimentação de um determinado ser. Aí, no caso, a irritabilidade é a ordem, né? É o primeiro movimento daquele ser que foi chamado para o trabalho. A sensação, ela trabalha com o movimento de direção, né? Eu vou direcionar. Será que meu trabalho é correto? Será? Então ele fica assim, será que ele já promove tudo isso? Aí o campo dos instintos é o campo da repetição. O campo da inteligência seria o campo mais... instinto ampliado.
razão seria o cálculo. E o campo da intuição, o campo das virtudes. Eu já sou, né? Então, no caso, essa questão, né, do impulso à intuição é a formação de um pensamento, que aí, no caso, eu tenho a fotografia e a telegrafia do pensamento. Ou seja, eu vou... quer dizer, na verdade não tem a ver com isso, mas tem a ver justamente com o desenvolvimento de uma ideia, de um pensamento, né? Como um pensamento é formado ou reprogramado. Então, no caso, o impulso seria o convite, a irritabilidade, a sensação, o instinto. Lembrando que na inteligência ele já passa, né, para o campo mental. Só né? uma coisa, essa irritabilidade, estou tentando me organizar para entender por que essa irritabilidade ela vem a ser uma ordem. Porque vamos fazer o seguinte. Isso aqui é uma irritabilidade, isso aqui é um impulso. Me dá a bolinha. Eu jogo Atrás da cadeira. Eu jogo uma bolinha pra você. Ai. Ó, vai do meu cérebro, tá? Ó, eu jogo uma bolinha pra você, esse é meu convite. Aí você fica assim, chateada porque você me Não, perturbou. você fica assim, onde? Querendo pegar a bolinha. Não, esse é a irritabilidade, ou seja, você começa a se movimentar. O quê? Tá me chamando de trabalho? Para mim, irritabilidade é levada à raiva. Não, a irritabilidade é um movimento. Ou seja, eu joguei uma bolinha em você. Esse aqui é meu pensamento, ok? Ó, joguei em você, esse aqui é meu convite. Aí você fica, onde tem trabalho? Aí você vai sentir, não, mas ela é uma pessoa legal, eu tô pensando como ela e eu vou lá. Aí você foi, mas você ainda tá continuando. Aí a perseverança é a repetição, entendeu? A inteligência você vai criar uma movimentação. A razão, você vai fiscalizar, você vai... Não, o outro até... Deu o pra resto eu entender, entendi. mas a irritabilidade Mas a não... irritabilidade aqui ficou. Aqui, posso ler? Tô lendo já aqui. Nem tão voz alta, fazendo favor. A irritabilidade Irritabilidade. é o menor movimento dos elementos convidados nesse laboratório divino, predispostos ao trabalho de elaboração e de edificação em conjunto daquilo que está sendo ou será planejado. Deu para entender? Deu. Então, no caso, ele não tem a ver com irritação. Eu estava confundindo com irritação. Não, posso te... você sabia que isso, dentro da biologia, é um dos atributos de um ser vivo? Mas sabe como é que a irritabilidade, ela é interpretada? É como um impulso para o movimento. Por exemplo, sabe a dormideira que você passa a mão? Só aquele movimento dela, só vamos dizer assim, o estímulo que é enviado a ela para dormir já é chamado de irritabilidade, que estimula ela a fechar as folhas, entendeu? Tô pensando aqui em outra coisa. O quê? Como, por exemplo,
dentro de um trabalho, quando você ainda não acordou para ela, você não conseguiu atingir o impulso, não é isso? Não, você ainda não conseguiu fazer Não, com porque que... você ainda não foi convidado, você ainda não sentiu convidado. Não, mas você já fez, você pensou, já convidou. Por isso que eu joguei a bolinha. Você me jogando, você está me convidando. Sim. Mas eu posso não ligar para o seu convite. Não, mas aí no caso você estabelece, assim que você envia o convite, você cria uma irritabilidade. Você lembra que o Sebastião fala que nem os mais secretos pensamentos são passíveis de serem percebidos? O que não aconteceu é a transformação do instinto em inteligência. O impulso, de qualquer maneira, vai existir como se um princípio inteligente, mexendo lá na nascente. É a irritabilidade. O impulso é eu jogar o meu pensamento para aquele princípio inteligente vir. É o convite, Entendeu? Entendi. A irritabilidade... Alguém pensou, pensou ele de lá. Aí Não, ele pensou, a pensação ela vai ocorrer na irritabilidade. Depois, aqui na formação da sensação. O que é formação de O sensação? pensar. O pensar. O pensar está aqui na sensação, porque o impulso ele faz o convite. Aí será sempre o pensamento, o impulso. O impulso sempre é através do pensamento. Então, a irritabilidade é quando ele se sente movido pelo aquele pensamento. Sim, eu joguei o meu pensamento. Vamos dizer que ele tem acordado através do convite. Aí é o seguinte, o que acontece, né? Não tem lá o corpo humano, né? Você não tem como é que se fala? O chakra, né? Coronário. O coronário, né? Frontal. Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico e o genésico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certo. Então é o seguinte, você criou uma proposta, né? Aí ele desce. Criou uma proposta no coronário, pegou o frontal, foi até o laríngeo, do laríngeo ao cardíaco, passou pelo gástrico, passou pelo esplênico e passou pelo genésico. Aí formou aqui o átomo, correto? Então quer dizer que quando eu penso, ele faz toda essa trajetória, o final da trajetória ele vira um átomo. Um átomo quando eu quero, como a minha intenção é criar um novo pensamento. Quando eu quero aprimorá-lo... Quando ele está em átomo, ele já saiu do impulso. Bom, no caso ele já saiu do impulso, correto? Ele já saiu, quando ele forma átomo, creio eu que ele está entre a sensação e o instinto, porque você precisa repetir para que esse átomo seja criado, entendeu? E aí você... Então vai cair naquela que o Sebastião fala que você aprende, mas depois você vai elaborar para ele ficar fixo, como ele deu o exemplo do carro. Que você aprende a colocar o pé no freio, no embreagem, no acelerador, mas para você fazer uma trajetória mais elaborada, você tem que exercitar, não é isso? Isso. Isso daí são o instinto, que tem que ter a repetição. A repetição. Aí, no caso, a inteligência, você vai... aqui, beleza, você me fez pensar numa coisa ótima. Olha só, eu tenho o instinto,
né, que eu formei o átomo e repeti, né, a questão do átomo e mantive, criei o átomo e mantive esse átomo, correto? Aí depois ele foi para a inteligência, aqui eu comecei a aprimorá-lo. A partir daqui, quando eu uso a inteligência e a razão, eu já começo a aprimorá-lo. O Sebastião fala que você tem uma natureza, sua natureza, que diz, come, tá com fome. Aí depois você tem uma segunda natureza que vai dizer, tá, você come, mas come o suficiente, não come com exagero. Certo. Estaria aonde isso? Estaria na razão. Ele já está fazendo um equilíbrio, vamos dizer, de razão e instinto. Não, intuição. Razão e instinto. Instinto, razão e instinto. Porque aí depois ele vai virar intuição, porque eu já sou o motorista. Aí ele não precisa pensar no pé direito, pé esquerdo, no meio, na lateral, porque ele já faz isso simultaneamente no carro. Que é a formação do hormônio. Ele vai levar mensageiros para poder organizar e ser o motorista. É o hormônio, o mensageiro. Então, porque ele vai construir, né? Aqui ele constrói. Ele constrói, aprende a manter, né? Ele mantém aqui. No instinto. No instinto, ele mantém. No átomo, você diz que ele constrói. E na intuição é o instinto. Ele formou o átomo, ele criou-se um instinto e ele manteve essa proposta. Esse átomo, porque ele começa ali a criação, não é isso? Certo. Ele começa aqui o da criação, né? Mesmo que você pense, ele primeiro precisa fazer esse trajeto para... Depende, vai depender. Por exemplo, se eu quero reconstruir o meu corpo, eu vou construir através do átomo. Mas claro que o tempo todo você está construindo átomos, porque o tempo todo o seu corpo está em divisão celular. Entendeu? E aí, no caso, eu preciso de uma relação harmônica comigo mesmo. Formar mesmo. Ok? Formar mensageiro no coronário. No coronário. Ok. Viu a nossa viagem? Que coisa maravilhosa. Tá aí. Então é isso, né? Mais uma série, a gente termina por aqui. E agradecendo a tudo e a todos pela oportunidade de estarmos aqui e seguirmos em frente em mais uma tarefa. Assim seja.